Um susto agora, né? Convido a todos a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 22. Gênesis capítulo 22, nós estamos indo agora para a quarta lição da nossa revista, Patriarcas e Matriarcas, da editora Cultura Cristã, e o tema de hoje é provação e aprovação. Nós estamos ainda falando a respeito da vida de Abraão, e aqui nós chegamos no ápice, ou no clímax, da vida, da história de Abraão, em que Deus pede o seu filho Isaque, o filho da promessa, e nós vamos ver aqui os detalhes que Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, coloca aos seus leitores. E peço que os irmãos então leia comigo esse capítulo todo, do capítulo 22, e reparem nos detalhes que Moisés deixa aqui para nós. Vamos ler? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas o céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-te até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residências. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos ilumine no estudo da sua palavra nessa manhã. Pai Celestial, graças te damos pela sua palavra, pela sua vontade revelada.
e nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui reunidos com os nossos irmãos, com o corpo de Cristo, para podermos aprender a respeito da Escritura Sagrada, a qual nos alimenta, nos conforta, nos exorta, nos disciplina e nos faz olhar, ó Deus, para aquilo que é a verdade, que é a palavra do Senhor. Que ela possa nos guiar durante essa manhã e que o Senhor fale conosco através dela, nos iluminando pelo seu Santo Espírito a todos aqui que estão presentes e aqueles que nos ouvem. Eu oro no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Como eu disse no início, essa é a parte do clímax. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Da história de Abraão. Abraão já tinha tido experiências em relação a seu relacionamento com Deus, quando Deus faz e entra em aliança com ele, que nós podemos ver isso lá em Gênesis capítulo 15, e Deus entra em aliança com Abraão e faz promessas, e dentre as coisas que Deus fala a Abraão, ele fala sobre uma profecia que o povo sofreria por 400 anos no Egito, e isso aconteceu, e Deus levanta Moisés para livrar o seu povo. E interessante que em Êxodo, logo no finalzinho ali, em que o povo clama a Deus, diz que Deus lembrou-se da aliança que ele tinha feito a Abraão e usa Moisés para livrar o seu povo da escravidão do Egito. Isso perdurou por 400 anos, um pouco mais de 400 anos, como nos lemos na sua palavra em Êxodo. E aqui nós chegamos na provação de Abraão. O verso 1 diz: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Logo de início nós podemos dizer, um comentarista, Bruce Waltke, ele fala o seguinte desse primeiro versículo, que ele usa até um outro teólogo chamado Sarna, que diz o seguinte: essa informação dada ao leitor mostra a respeito de Abraão e de remover qualquer possível equívoco de Deus em exigir sacrifícios humanos. Portanto, essa natureza puramente probatória do pedido divino ressalta que Deus, ele não queria um sacrifício humano. Por que eu estou dizendo isso? Porque para nós, quando nós lemos todo o texto, verso 1 ao verso 19, nós sabemos qual era o propósito de Deus ter chamado Abraão e pedido o seu único filho devido seu filho com Sara, sua legítima esposa, porque Abraão já tinha tido outro filho, Ismael, mas era o seu único filho da promessa em relação com a sua legítima esposa. E nós sabemos, lendo toda a história, que o objetivo de Deus era testar Abraão, provar Abraão se ele realmente amava a Deus e temia a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque para Abraão, quando Deus chama e faz e pede a Abraão seu filho, para Abraão aquilo não fazia, ele não sabia o que ia acontecer lá na frente. Depois nós vamos chegar nesse ponto, mas Deus tinha pedido seu filho. Para nós fica mais simples de enxergar qual o objetivo, que era provar e testar a fé de Abraão, mostrando por obras que realmente Abraão temia a Deus e amava a Deus acima de todas as coisas, inclusive em relação ao seu filho. Para nós sabemos isso, mas para Abraão, não. Deixa eu só abrir aqui. E essa palavra testar, que aqui o primeiro versículo diz de prova, ela não significa induzir a prática do mal, mas o objetivo pessoal significa testar outra pessoa para ver se mostra digna. Nós podemos ver alguns exemplos na palavra do Senhor. Por exemplo, em Tiago capítulo 1, 13, diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal,
e ele mesmo a ninguém tenta. Então Deus não é o tentador, ele não tenta a ninguém. Usando essa palavra provar, nós vemos isso em 1 Reis, capítulo 10, verso 1, quando a rainha de Sabá vai ter com Salomão, em que é dito: e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. Ou seja, quando a rainha de Sabá ficou sabendo da história de Salomão, de tudo que ele construiu, de toda a sua riqueza, sua sabedoria, ela vai ter com Salomão para provar. Mas o intuito dela era testar para ver se Salomão era realmente digno daquilo que falavam a respeito dele. Então, a palavra testar, nesses versículos, que a palavra de Deus aqui fala a respeito de prova, não era o intuito maligno, mas com o objetivo de saber se a pessoa era digna ou não. No caso de Abraão, era provar a sua fé para ver se ele temia a Deus. Outro versículo a respeito de tentação, por exemplo, o diabo ele tenta, mas o objetivo dele não é provar se é digno ou não, mas é de destruir, como diz 1 Pedro capítulo 5, verso 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Diferente como Deus age, como nós lemos em Êxodo capítulo 20, verso 20, em que é dito: e disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Por um lado, o diabo tenta destruir, fazer com que pecamos ao tentar os filhos de Deus. Por outro, Deus prova para que não pecamos. Isso tem toda a diferença. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7 diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Provérbios 17:3 diz: o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Então, com esses versículos, nós podemos chegar à conclusão que essa provação não era um objetivo mau em relação a Abraão, mas com um objetivo bom de aperfeiçoamento, um teste que foi feito a Abraão. E nós falamos que é um clímax porque é um relacionamento de pai e filho. Aqui no verso 2 diz: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Perceba os detalhes que Moisés aqui coloca aos seus leitores. Ele diz: toma teu filho, e repete em seguida: teu único filho, Isaque, a quem amas. Aqui deixa claro que quando Deus chama Abraão e pede o filho, e diz que é o único filho, porque Abraão tinha outro filho, Ismael, porém aqui Deus está dizendo: o filho da promessa, a quem eu prometi, é o seu único filho a quem amas, Isaque. E ele diz Isaque, nós sabemos, o significado da palavra Isaque, que é riso ou risada, porque diante da velhice, Sara Sinistério, eles riam, consigo mesmos em relação a essa promessa. E nós podemos inferir, imaginar aqui o que passava na cabeça de Abraão, quando Deus faz e toda essa história volta na mente de Abraão. E ele diz: e vai-te à terra de Moriá. Aqui no final nós lemos no verso 19, essa distância entre Berseba e Moriá provavelmente era cerca de 80 quilômetros. Abraão, ele preparou o seu jumento, cerca de 3 dias a pé, que nós vamos ler logo em seguida. Então ele vai até essa região de Moriá, uma região montanhosa, que nós lemos lá
em Crônicas, quando Abraão vai construir o templo, ele constrói nesse monte Moriá, que mais à frente é Jerusalém, né, a cidade santa. E foi nesse monte, um desses montes, que Deus mostraria mais uma vez Abraão, quando ele é chamado lá em Gênesis capítulo 12, para ele sair da Ur dos Caldeus, e ir para uma terra que Deus mostraria. Mais uma vez Deus fala a Abraão que ele mostraria também um lugar, mas agora para sacrificar o seu único filho, o filho a quem Abraão amava, Isaque. Então, mais uma vez, Deus vai mostrar o lugar. Abraão não sabia e saiu a caminhar. O que ele sabia que era na região de Moriá, a terra de Moriá, que diz o verso 2. E quando Deus convoca Abraão, diz o verso 3 que de uma forma pronta, de prontidão, Abraão, ele diz o verso 3: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Quando Deus chama Abraão, ele não espera um tempo que ele acha que deveria ter para refletir a respeito se ele obedeceria ou não à palavra de Deus. Interessante, quando nós lemos isso, nós percebemos que Abraão, de prontidão, ele levanta de madrugada e começa já a preparar o jumento que carregaria as coisas, convoca os seus servos e chama Isaque, diz que ele rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Uma coisa importante também que nós devemos aqui lembrar é que quando Deus faz esse pedido a Abraão de ele sacrificar o seu filho, nós devemos lembrar que naquele tempo os cananeus já faziam esse tipo de sacrifício de filhos, que era o deus Moloque, e Deus havia já proibido sacrifícios de crianças. Aí em Levítico, logo mais à frente, né, quando Deus chama Moisés e dá os mandamentos, Levíticos capítulo 18, verso 21 diz: e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de Deus, eu sou o Senhor. Levítico capítulo 20, verso 2 a 5 diz: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei no meio do seu povo com todos os que após ele se prostituem com Moloque. E nós vemos na história de Israel, Manassés, ele sacrificou, né, os seus filhos e fez o que era mal perante Deus. E nós vemos as consequências do seu ato. Mas Deus havia proibido. Então, para Abraão, provavelmente ele já tinha visto isso em outros povos. Entre os cananeus havia esse tipo de sacrifício de adoração a outros deuses, especificamente ao Moloque, de entregar os seus filhos ao deus Moloque. E para Abraão, então, não foi uma novidade, talvez, em relação ao sacrifício de filhos, mas o que, quando nós lemos essa passagem, pode parecer estranho. O próprio Deus que diz no sexto mandamento, não matarás ou não assassinarás a vida de um inocente, né? Porque Deus fez esse pedido, Deus sendo bom e contra, até mesmo dizendo ao seu povo para não sacrificar filhos ao deus Moloque. Há um tempo atrás, eu estava numa conversa e uma das pessoas comentando a respeito desse texto, né, e disse que
Ele nunca tinha visto tanta matança na Bíblia. A pessoa não era um crente, né? Era um incrédulo. O objetivo era realmente zombar, né? E eu estava ali diante dessa situação e ele colocou essa frase: nunca vi tanta matança, né? Como Deus, ele pede um filho e depois diz que ele não quer mais sacrificar. Ele até disse, é tipo uma pegadinha que Deus fez com Abraão. Uma hora ele pede o filho a Abraão e depois ele diz, não precisa sacrificar. Quando Abraão levanta, né, aquele cutelo, aquela faca, disposto a sacrificar Abraão, e depois em seguida ele se arrepende, diz que não. Obviamente, né, é um coração incrédulo que diz isso, mas um crente verdadeiro, por mais difícil que seja essa passagem, no mínimo ele deveria hesitar, ter algumas ressalvas em dizer uma frase dessa. Nós vamos entender isso mais à frente, nós vamos chegar nesse ponto. Mas o ponto é que essa provação, essa prova que Abraão teve que passar, realmente é uma coisa que nós não saberíamos o que faríamos no lugar de Abraão. E você e eu, como crentes que cremos no Deus que é justo, bom e reto, antes de qualquer coisa deveríamos hesitar antes de chegar a uma conclusão possível dessa, que Deus fez um tipo de pegadinha, Deus sendo soberano, justo, bom, o reto, que não faz injustiça. Então, toda vez que nós lemos passagens difíceis da Bíblia, nós temos que primeiro não olhar com olhos humanos decaídos em pecado, mas primeiro ver que Deus, ele é bom, ele é justo, ele é reto, ele não faz injustiça nenhuma. E nós devemos estar então preparados para responder questões como essa. Sempre lembrando que, por mais que nós podemos nos ofender com uma frase dessa, crer que são oportunidades que Deus nos dá para pregar o Evangelho, né? E não para discutir e entrar em contendas com pessoas que não creem em Deus, ou se dizem crer, mas passagens como essa preferem dizer que isso é uma invenção, são histórias, como muitos fazem para tentar explicar passagens difíceis. Mas o fato é que Deus pede a Abraão o seu filho amado Isaque. E aqui Abraão, ele obedece, e de uma forma pronta, de uma forma disposta em ir sacrificar o seu próprio filho Isaque, a quem ele amava. E diz o verso 3 então e 4 que ele levantou-se de madrugada e foi sacrificar. E o verso 4 diz: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então você pode perceber que os detalhes que Moisés coloca, que diz que ele chamou seus servos, preparou o jumento, ele rachou lenha. Moisés poderia simplesmente falar: Abraão preparou as coisas e foi até o monte sacrificar Isaque. Mas Moisés, ele coloca detalhes para mostrar a situação difícil que foi. Imagine a cena: Abraão rachando lenha, Abraão chamando Isaque, os seus servos, preparar o jumento, ver esse relacionamento, essa relação entre pai e filho, e de fazer toda aquela preparação para ir sacrificar o filho. Abraão foi com esse propósito, ele foi com esse intuito. Esses detalhes nos mostram então o quão difícil foi para Abraão também essa obra que ele deveria fazer, esse teste que ele deveria passar. E não foi pegando um carro, indo até um lugar e em poucos minutos ou quase uma hora, né, pensando num trajeto de 80 quilômetros, uma hora e pouco, mas foi 3 dias caminhando, né? O que se passava nós não sabemos na mente de Abraão, mas diz o verso 4 que de longe ele viu o lugar que ele deveria sacrificar. Então nós vemos aqui a disposição de Abraão. E o verso 5, ele continua:
Então disse a seus servos. Então Abraão, o texto não fala sobre Sara, nós não sabemos o que Sara, nessa história, o que ela sabia, o que nós não sabemos, Moisés não quis revelar a nós, mas nós sabemos aqui que tomou Abraão, o seu verso 5, então disse ao seu servo: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, seria Isaque, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Perceba a fé de Abraão. Abraão não está brincando com as situações, ele sabe da situação que ele está vivendo, e ele diz que ele voltará com o rapaz, depois de ter sacrificado. O que nós chegamos à conclusão é que Abraão sabia que ele ia sacrificar seu filho e ele ia voltar com o seu filho, seus servos. Aqui não é dito o que Abraão tinha em mente, mas o autor aos Hebreus ele fala a respeito disso, quando ele diz lá em Hebreus capítulo 11, versos 17 e 19, em que ele diz: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estando mesmo para sacrificar o seu unigênito. O propósito dele era sacrificar, era obedecer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, em sacrificar o seu filho. Aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Agora, olha esse final desse versículo: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Salomão disse: nós vamos retornar, eu vou sacrificar o meu filho Isaque, pede aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Veja a fé de Abraão. Ele foi disposto a sacrificar Isaque, e holocaustos, quando nós lemos as passagens, precisava sangrar aquele animal, queimar aquele animal e oferecer a Deus em sacrifício. Abraão tinha que fazer isso. Depois de ter usado aquele cutelo, aquela faca para matar o seu filho, ele deveria colocar fogo na lenha e queimar o seu filho. Não apenas ali matar com a faca, mas colocar fogo. Então, quando Abraão diz que ele vai voltar de alguma forma que ele não sabia, mas ele cria, que o autor dos Hebreus diz aqui, ele fez isso porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Ali daquelas cinzas que sobraria, porque ele teria que colocar fogo, Deus, de uma forma milagrosa, ele iria ressuscitar. Então Abraão diz: nós retornaremos, nós vamos voltar. Eu vou subir com o rapaz, eu vou subir com Isaque, mas eu vou voltar. Perceba a fé de Abraão, perceba o que Moisés está colocando aqui diante de nós, o autor, que escreveu Gênesis, esses detalhes. E perceba desde já a fé de Abraão, não apenas de ir obedecer, mas ele estava disposto mesmo a sacrificar o seu filho e crer, porque ele era o filho da promessa. E o autor dos Hebreus nos diz isso. Então Abraão, ele tinha em mente que ele era poderoso até mesmo para ressuscitar Isaque. Perceba, eu disse aqui, em respeito às pessoas que olham para esse texto, até mesmo nós, nossa pequenez, nossa dificuldade de entender que não foi uma pegadinha que Deus fez com Abraão, de dar filho a Isaque, depois pedir filho a Isaque, mas é uma questão de fé. Somente pela fé que você pode chegar a essa conclusão. E a fé de Abraão nos mostra isso, que por meio de obras, Abraão, ele foi disposto a sacrificar seu filho e cria que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar. Romanos capítulo 4, versos 16 a 25, diz: não foi por intermédio da lei que Abraão, ou a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo,
e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim terá a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos capítulo 4, verso 16, 25. Veja que maravilhoso isso que o apóstolo Paulo coloca em relação à fé de Abraão, e veja que por meio da fé de Abraão nós também recebemos essa promessa de ressurreição, de que Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. E Abraão não conhecia a Cristo, não conhecia o Senhor Jesus, mas pela fé ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar. Nós não vemos passagem antes de Gênesis 22 de pessoas sendo ressuscitadas. Nós temos hoje várias passagens. Nós cremos na ressurreição de Jesus Cristo, cremos que nós ressuscitaremos também no último dia, mas Abraão não tinha nenhum exemplo de ressurreição, mas ele cria que Isaac iria ressuscitar. Isso é fé, meus irmãos. E aqui, quando o apóstolo Paulo coloca aos romanos, falando que não era pela lei que as pessoas eram salvas, sempre foi pela graça, que a lei apenas mostra o quão transgressores nós somos, e que a lei que foi dada a Moisés em relação ao sacrifício era mostrar que as pessoas não conseguiam seguir a lei. Era preciso então sacrifícios de animais para que fossem purificadas as coisas, para que as pessoas, os judeus, o povo de Israel, os judeus pudessem ser salvos, porque eles sabiam que seguindo a lei, eles não conseguiriam seguir a lei, eles iam tropeçar na lei, tropeçando em um só mandamento, como diz a palavra do Senhor, você peca em toda a lei. Então o sacrifício era para mostrar então que todos são incapazes de ser salvos pela lei. E quando Abraão, ele vai com o intuito de sacrificar o seu filho, o seu único filho, o filho amado, a quem ele amava, ele foi então com esse propósito. Ele não foi pensando, como que eu vou chegar a hora que chegar lá na hora, como que eu vou fazer? Eu penso que ele estava com o coração pesado por ser seu filho amado, como qualquer um de nós ficaríamos, mas ele tinha fé que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, porque era por meio de Isaac, seu filho, a sua descendência, que Deus faria cumprir a sua promessa. Em Tiago capítulo 2, verso 20 a 23, ele diz o seguinte: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque?
Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, o qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, a fé de Abraão, o pai da fé, conhecido assim, pai de todos nós, né, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, Tiago aqui coloca que por meio das obras, ou seja, Abraão mostrou que ele foi com o intuito de sacrificar e provou a sua fé. E diz aqui que a fé se consumou, e isso foi lhe imputado para a justiça quando Abraão creu em Deus. Então, ele foi chamado amigo de Deus. Perceba, esse ato, o intuito de Abraão ir sacrificar o seu filho, era uma ação, era uma obra. E isso, então, a fé que diz aqui, se consumou, é pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas como temos fé, e não é fé em nós mesmos, como diz fé, vai com fé, e, né, que as pessoas falam por aí afora, mas é uma fé dada por Deus, essa fé salvadora que Deus nos dá pela sua graça, e nós temos que ter obras para provar dessa fé. E eu creio que todos os irmãos aqui têm vários testemunhos de ter sua fé provada e crer em Deus, mesmo em meio àquilo que parecia impossível aos olhos, que parecia uma coisa difícil. Mas quando nós vemos a história de Abraão, ele diz que até mesmo depois da morte, se fosse possível, repito mais uma vez, se Abraão tivesse sacrificado seu filho, ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar. E diz o verso 6, continuando: tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhava ambos juntos. Perceba, Abraão tinha mais de 100 anos. E Isaque provavelmente estava ali no final da adolescência. Isaque era muito mais forte que Abraão fisicamente. Se ele quisesse fugir daquela situação, ele poderia ter fugido. E Abraão, sendo velho, ele coloca a lenha sobre Isaque para ele levar aquela lenha, porque era mais pesada, e Abraão leva o fogo, e o cutelo, a faca que ele iria usar. E eles caminhavam juntos, Imagine a situação ali. E quando Isaque, diz o verso 7, disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha? Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E veja a resposta de Abraão, que ele diz: respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Olha a fé de Abraão. Ele foi disposto a sacrificar seu filho, e agora no verso 8 ele diz: Deus vai prover um cordeiro. E chegaram ao lugar, diz o verso 9, que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Perceba, Abraão teve que fazer tudo, Ele teve que levar o fogo, o cutelo, colocou a lenha sobre Isaque, e provavelmente a corda que havia amarrado aquela lenha ele usou depois para amarrar Isaque em seguida, que diz o verso 9, e ele edificou aquele altar. Edificar um altar é pegar as pedras e montuá-las uma em cima da outra para edificar aquele altar. Então colocar um cordeiro, aquele animal, um novilho, um cordeiro, e sacrificar, imolar aquele animal, sangrá-lo e depois colocar fogo naquela lenha e aquele animal ser consumido pelo fogo. Então Abraão, ele constrói aquele altar, amarra Isaque, seu filho, e o deita no altar. Você percebe aqui a ação de Abraão e também de Isaque. Isaque sendo humilde. Isaque era mais forte que Abraão, ele poderia ali sair atropelando e correr, empurrar o seu pai e ver esse cara tá louco, talvez muitas coisas poderiam passar pela nossa cabeça, mas Isaque
ele foi humilde, submisso diante do seu pai ali, deixar seu pai amarrá-lo. Ele não foi em nenhum momento, Abraão não deu um tipo de remédio para Isaac dormir, né? Mas chegou ali e deitou no altar em cima da lenha. Ambos ali estavam à disposição, Isaac de ser sacrificado e Abraão de sacrificar o seu próprio filho. E diz o verso 10, o grande momento, impactante aqui, que diz: e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Abraão estende sua mão com a faca, e ele estava disposto a imolar. Imolar, quando imolava o animal, é cortar o pescoço, sangrar ele, como eu disse aqui, depois colocar fogo à lenha. Ele estava disposto a fazer isso, mas nesse momento, uma voz, diz o verso 11, bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Até esse verso 11, Abraão foi então, verso 10, Abraão foi submetido a essa prova e ele foi até o fim. E nesse ponto, quando Abraão estende sua mão com a faca, brada uma voz que diz aqui que é o anjo do Senhor, e ele diz: Abraão, Abraão. Ou seja, era uma coisa urgente essa repetição de palavras. Poderia dizer: Abraão, pare. Não, foi Abraão, Abraão, no sentido de uma forma de urgência, pare imediatamente. E diz o verso 12: então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Aqui nós vemos a aprovação de Abraão. A sua fé foi provada pelas obras de Abraão, pela ação de Abraão. Ele tinha fé e era necessário que ele fosse testado, provado, com o intuito de mostrar que realmente Abraão temia a Deus. Não era maldade, como o diabo faz quando tenta alguém com o propósito de fazer alguém pecar, mas o objetivo sempre de Deus, como nós lemos aqui, é Deus aperfeiçoar, testar, moldar, fazer com que as pessoas temam o seu nome e obedeçam os seus mandamentos. E aqui Abraão, então, ao ser testado e mostrar que ele estava disposto a sacrificar o seu filho, ele foi aprovado. Então aqui, a partir do verso 12, nós vemos o momento da aprovação de Deus. Deus aprovou Abraão. Quando nós lemos aqui, que o fogo, quando ele vai purificar o ouro, por exemplo, ali está provando. E da mesma forma, Abraão passou por esse fogo, mas por esse teste de Deus. E aqui nós aprendemos com Abraão que os sofrimentos, que as provações que Deus nos dá, nós vemos isso através do apóstolo Paulo, que ele aprendeu a viver contente em toda qualquer situação. Nós entendermos que Deus, ele é bom, ele é reto, como disse aqui, e ele nos prova. Nós sofremos, todos sofrem. Às vezes nós achamos que sofremos mais que os outros, mas todos sofrem, todos passam por provações, falando aqui a cristãos, e ainda passaremos por outras provações. Mas o que nós temos que entender, o objetivo da provação, por trás dos sofrimentos que chegam até nós, Deus tem propósitos que nós não sabemos. Muitos deles é de testar a nossa fé, como nós aprendemos aqui com Abraão. O objetivo era testá-lo e saber que Abraão amava a Deus acima de todas as coisas, inclusive em relação ao seu próprio filho, a quem ele amava. E os sofrimentos que nós temos
As provações que nós passamos, o objetivo não é mal, ruim, mas de nos aperfeiçoar. Então nós poderemos dizer, o que eu aprendi, é que Deus não está agindo apesar dos nossos sofrimentos, Deus está agindo no sofrimento, Deus está conosco no sofrimento. Nós vemos isso em Jó. Jó era um homem íntegro e reto, ele não tinha feito nada para sofrer, mas Deus permitiu o sofrimento, e no final da sua vida, ele diz: o meu Redentor vive. Ele ouvia, aprendia, sabia a respeito de Deus só de ouvir falar, mas ele diz que depois de tudo que aconteceu, os olhos deles viam a Deus. Perceba, por mais que Jó lamentou ali diante do sofrimento, mas no final de tudo que ele passou, ele não chegou diante de Deus e falou assim: olha, eu não precisava ter passado por tudo isso, bastava o Senhor falar as coisas e eu crer. Mas a atitude de fé de Jó, ele diz: antes eu só ouvia o Senhor, eu ouvia falar a respeito, mas hoje os meus olhos te veem. Se você é cristão, se eu sou cristão, um crente, regenerado, lavado, quando nós passamos pelo sofrimento, obviamente nós não vamos passar pelo sofrimento rindo. Mesmo debaixo de sofrimento, pesar, nós cremos que Deus tem um propósito por todas as coisas, e que não necessariamente nós passamos por sofrimento por causa de pecado, mas nós passamos por sofrimento porque Deus tem um propósito. Nós muitas vezes sofremos por causa do pecado, mas se você é filho de Deus, se eu sou filho de Deus, apesar de pecarmos contra Deus, Deus torna os propósitos, as coisas que nós não sabemos dizer muitas vezes, para o nosso próprio bem. Ele nos disciplina por causa do pecado, com o objetivo de não nos castigar simplesmente, mas em relação aos crentes, mas de aperfeiçoar de acordo com o seu Filho amado. Quando nós vemos na história de José, no final da sua história, que os irmãos intentaram o mal contra José, e José disse: vocês intentaram o mal, mas Deus tornou em bem. Ele não simplesmente lamentou toda aquela situação, mas ele creu que era propósito de Deus tudo aquilo que ele passou, porque Deus ele age em tudo, nada foge do controle de Deus, nem mesmo o mal foge do controle de Deus, apesar dele não ser autor do mal. São esses dilemas que nós temos, Deus sendo bom e justo e o mal ainda acontecendo, e Deus sendo soberano sobre todas as coisas. Esse é o grande dilema. Nós cremos, mas nós cremos que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, apesar de termos dificuldade de explicar o problema do mal. Aqui nós vemos então a aprovação de Abraão, até aqui o verso 12, e logo em seguida diz o verso 13: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão um carneiro, ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. Provavelmente esse animal, esse carneiro, tinha chifres longos, era da região ali, e não foi por acaso que aquele carneiro estava passando por ali, ficou preso pelos chifres. Qual a probabilidade disso acontecer logo naquele momento de sacrifício, de holocausto, que Abraão tinha que fazer? Mas aquilo que Abraão tinha dito aos seus servos aconteceu, como diz no verso 8: Deus vai preparar esse cordeiro, e Deus providenciou esse carneiro, então, que estava preso nos arbustos, quando Abraão olha para trás e vê. E no verso 14 diz: e pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Deus, ele providenciou. Deus provou Abraão. Abraão passou no teste, ou seja, Abraão foi aprovado, e agora Deus provê, dá providência em relação ao sacrifício que Abraão tinha ido fazer naquele monte, naquela região de Moriá.
E aqui Abraão oferece esse holocausto no lugar de Isaque. Deus poupou Isaque, e aquele animal foi oferecido em holocausto a Deus. Aqui no verso 15, mais uma vez, diz que bradou uma voz. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor, Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. O que nós aprendemos diante de tudo isso que nós lemos aqui? Romanos capítulo 8, verso 32, diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus nunca pediu sacrifício de filhos, e creio que Ele nunca pedirá a nós esse tipo de coisa, com o fim de testar a nós. Deus testou Abraão, e Abraão, como nosso representante em relação à fé, ele creu, e nós recebemos pela fé, a mesma fé que Abraão teve em relação àquele ato, e isso foi imputado por justiça, como o apóstolo Paulo fala isso em Romanos também, né? Deus não fará esse teste com nós em relação a pedir filhos, creio eu, como Ele fez com Abraão. Mas uma coisa nós devemos chegar aqui, que é impossível nós não chegarmos a essa conclusão, é que por mais que Deus poupou Isaque, o sacrifício de Isaque, requerido a Abraão, Deus não poupou o seu único filho, Jesus Cristo. Deus, Ele não poupou o seu único filho a quem Ele amava, como Ele diz: a quem eu tenho prazer, a quem me comprazo, este é meu filho amado. Abraão foi poupado de sacrificar o seu próprio filho, mas Deus não poupou de sacrificar o seu único filho. Foi isso que eu disse àquela pessoa que tinha zombado, né? Que Deus tinha feito uma pegadinha. Nós devemos aproveitar, né, os momentos. Deus poupou Abraão de sacrificar o seu filho, mas Deus não poupou de sacrificar o seu próprio filho. Obviamente a pessoa, ela nem quis continuar a conversa, ficou muda, né? Porque ela teria que negar isso também. E chegar nesse ponto realmente é negar. É difícil a pessoa voltar mais e reconhecer isso, né? Deus, Ele não poupou, meus irmãos, o seu único filho. Deus, Ele não poupou Jesus Cristo. O que diríamos diante de tudo isso, né, que nós lemos, como nós sabemos, essa obra que Deus fez. Interessante que nessa região de Moriá, é a Jerusalém, onde Jesus foi morto e sacrificado, em um daqueles montes ali. E foi na mesma região em que Abraão levou o seu filho, seu único filho amado, com o objetivo de sacrificar. Abraão foi poupado. Isaque foi poupado de ser sacrificado pelo seu pai. Aqui os estudiosos falam sobre prefigurações ou tipologias, ou seja, alguma coisa que aponta para algo maior. Bruce Altic, ao comentar essa história de Abraão, ele diz o seguinte: no Pentateuco, a jornada de Abraão ao Monte Moriá e sua adoração sacrificial prefigurava a adoração de Israel no Monte Sinai. Depois de sua viagem de 3 dias e sua extraordinária disposição de obediência de sacrificar seu filho, Abraão é o primeiro a oferecer um carneiro sem reservas no Monte Moriá como um ato de adoração.
Mais tarde, os israelitas pedem uma viagem de 3 dias para o deserto para adorar a Deus, provavelmente na montanha de Deus, quando está diante de Faraó e pede 3 dias de caminho no deserto para sacrificar e adorar a Deus. Lá o Senhor aparece-lhes, dá-lhes a lei por meio de Moisés, e promete uma bênção àqueles que cumprirem a lei. Cada pai israelita redime seu filho primogênito por meio de um substituto animal. Quando Deus, na morte dos primogênitos, Ele diz: passa sangue nos ombrais, e quando a morte passar por vocês, ela vai pular. Daí o significado Páscoa, de passagem, de pular aqueles ombrais, porque eles criam que o sacrifício daquele animal morto livraria o povo, o primogênito, a morte dos primogênitos também do povo de Israel, dos judeus que estavam ali escravos no Egito. Deus pouparia a morte dos primogênitos. Então a provisão divina do carneiro agora no Monte Moriá, em relação ali que Abraão viu aquele carneiro preso pelos chifres, tipifica seu sacrifício de Jesus Cristo. No final das contas, Deus providencia o verdadeiro cordeiro sem defeito, que se coloca no lugar da humanidade, assim como aquele carneiro preso pelo chifre foi substituto de Isaac. O Senhor Jesus, Ele se coloca no lugar da humanidade, e esse cordeiro de Deus morre no lugar dos eleitos, para que estes possam viver. A obediência de Isaac e de Abraão é um tipo do Filho de Deus, o verdadeiro servo sofredor. Como Isaac, Cristo é um cordeiro levado para o abate, todavia ele não abre sua boca. Assim como Isaac carrega sua própria lenha para o altar, Cristo carrega sua própria cruz de madeira para o Gólgota. Assim como Abraão, sacrificial e obedientemente deita Isaac sobre o altar, assim Cristo, sacrificial e obedientemente submete à vontade do seu Pai, o Deus, Yahvé. A devoção de Abraão, não me negaste teu filho, teu único filho, que nós lemos aqui, encontra seu paralelo no amor de Deus por nós em Cristo, como evidenciado em João capítulo 3, verso 16, que todos nós conhecemos muito bem, Romanos capítulo 8, verso 32, em que diz que Deus não poupou o seu filho, que podem aludir a esses versículos. Simbolicamente, Abraão recebe Isaac de volta da morte, o que tipifica a ressurreição de Cristo da morte na cruz, como nós lemos lá em Hebreus 11, 19. Ao jurar que abençoará Abraão e todas as nações, como nós lemos aqui no texto de Gênesis capítulo 22, ao jurar que abençoará Abraão a todas as nações por meio dele, Deus garante a promessa à descendência de Abraão. A obediência de Abraão prefigura a obediência ativa de Cristo, que garante as bênçãos pactuais para a incontável descendência de Abraão. Nós temos que lembrar a aliança que Deus fez com Abraão, e ele foi até o final dessa aliança. Lá quando nós lemos em Gênesis capítulo 15, e quando nós lemos a história de Abraão, essa provação que ele passou, nós não temos como não lembrar quando Deus entrega o seu filho para morrer em lugar de pecadores como você e eu, que não merecem nada de Deus e que não podemos fazer nada para agradar a Deus, a não ser receber o seu Filho amado, a quem Ele tem prazer. E nada pode fazer com que Deus nos ame mais do que Ele nos ama. Nada podemos fazer a não ser ter prazer na obra redentora de Deus ao enviar o seu Filho, o seu único Filho. Às vezes nós achamos que fazendo coisas nós vamos conquistar mais de Deus e ser amados mais por Deus, ser mais merecedores da coisa que Deus fez, mas a verdade é que nós não podemos fazer nada, absolutamente nada, a não ser viver para a glória do seu nome e obediência à sua palavra. Meus irmãos, a lição que nós tiramos hoje de provação e aprovação é ver que pela fé somente nós podemos ser salvos. Nós não podemos
fazer com que as pessoas compreendam de forma matemática, de forma filosófica, de forma com a nossa própria sabedoria, de fazer com que elas compreendam o sacrifício, a obra de Deus e um pedido desse que Deus fez a Abraão. É somente pela fé que nós podemos ser salvos e pela sua graça e misericórdia, as quais Deus nos dá e nos faz crer. Talvez muitos de nós cremos e recebemos isso porque aprendemos desde criança. E por aprendermos e recebermos isso de uma forma verbal, ao ler, ao ouvir as pessoas dizerem, não necessariamente nós temos essa fé como Abraão teve. Talvez por sermos criados numa igreja evangélica, cremos nisso porque alguém nos disse, mas nós podemos, nos nossos sofrimentos, nas nossas provações, ser testados se realmente nós temos essa fé, a mesma fé que opera em Abraão. Nós temos essa fé também? Nós cremos realmente que Deus é justo e bom e deu seu filho, seu único filho, a morrer por nós? Diante de Deus, nós devemos analisar o nosso coração, a nossa mente, tudo aquilo que nós aprendemos e realmente ver se nós temos essa fé. Essa fé que Abraão teve e crer também nessa obra que Deus fez, o plano eterno de Deus, entregar o seu filho, o seu único filho. A pergunta que nós devemos fazer é se nós temos fé, ou se temos uma fé, ou pouca fé. Temos uma fé que nós recebemos, mas não das pessoas que nós lemos, mas não essa fé salvadora que Deus nos dá e nos faz crer na obra de Cristo, nos faz crer na sua ressurreição, nesse amor que Deus deu, como nós lemos lá em João capítulo 3, verso 16, o seu único filho para morrer. Que nós possamos, meus irmãos, descansar e crer que apenas pelo sacrifício de Cristo Jesus nós somos libertos de todo pecado. E apesar de nós pecarmos, nós cremos que os pecados que cometemos no passado, que cometemos no presente, que iremos cometer, Cristo levou sobre si todos os pecados. E que, por mais que temos buscado uma vida de santidade, cremos também que somos pecadores e uma hora nós vamos cair. Mas nós não devemos olhar para nós mesmos, mas desistir de nós mesmos e crer que Cristo, Ele é o vencedor. Cristo levou sobre si todo o nosso pecado e que essa é a nossa garantia. Esse é o nosso deleite, o nosso descanso de olhar em Cristo e ver a sua obra e ser dia após dia transformados, moldados conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus. A mensagem do Evangelho é essa: crê em Cristo. Não ache que pelas suas obras, pelo seu moralismo, pela legalidade, você vai ser mais amado por Deus, você vai ser aceito por Deus. Você e eu somos aceitos por Deus por causa do sacrifício de Cristo. Deus não poupou o seu Filho. Nós temos o prazer de fazer a vontade de Deus por causa do nosso coração transformados. Mas não é pela nossa moralidade, não é pela nossa legalidade que nós somos salvos, mas é pelo sacrifício de Cristo Jesus. Deus não poupou o seu único Filho. Alguém tem alguma pergunta, meus irmãos? Alguma colocação? Estamos encerrando aqui. Tudo bem? Vamos colocar em pé e encerrar? Pai, graças te damos pela sua palavra e pelo estudo da sua palavra. Rendemos graças ao Senhor porque a sua palavra nos consola, nos conforta e nos dá a garantia do sacrifício do seu Filho naquela cruz, no Calvário, qual foi morto, padeceu e somos livres, libertos do pecado por causa do seu amado Filho Jesus Cristo. E nós queremos amá-lo, queremos nos deleitar nessa obra, sabendo, ó Deus,
que é por meio disso, somente disso, da graça, da obra redentora de Cristo, pela fé que o Senhor tem nos dado, de crer em tudo isso que nós lemos na sua palavra. Nós queremos confessar os nossos pecados, as nossas tentativas de agradar o Senhor por nossas obras, pela nossa moralidade, pelo nosso legalismo. Nós queremos reconhecer que somente pela obra de Cristo Jesus somos salvos. E nós queremos viver para a glória e obediência da sua palavra e ter o prazer em viver em santidade, moldados e sendo dia após dia semelhantes a Jesus Cristo, seu Filho amado. Rendemos graças pela salvação, rendemos graças a Deus pelo privilégio de fazer parte do povo do Senhor. E queremos mais uma vez pedir ao Senhor que o Senhor molde nosso coração, nossa mente, para que possamos crer e saber que o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é reto. E sabemos que somente pela fé nós podemos chegar a Deus no propósito do Senhor. Queremos crer a Deus e queremos viver para a glória e honra do seu nome. Nós oramos no nome do teu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou a orar no passado, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos pecadores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino. Amém. Amém. Hoje temos a ceia do Senhor, logo mais às 18h30, então todos estão convidados, que possamos adorar o nosso Deus mais uma vez. Então às 18h30, ceia do Senhor. Deus abençoe a todos.